Já tem uma galera aqui, Flávio, já falando do jogo do São Paulo com o Fortaleza. De um lado, Fernando Diniz, do outro, Rogério Ceni, que como jogador foi o maior ídolo da história do São Paulo, né? Uma partida bem interessante, já foram vendidos mais de 25 mil ingressos, expectativa para ver o São Paulo do Diniz e esse reencontro do Rogério Ceni com a torcida, né, Flávio? É muito legal e eu bacana. espero que a torcida, e acontecerá isso, né? Que a torcida do São Paulo faça as devidas homenagens ao Rogério. Ele já jogou amanhã é Pacaembu, mas ele já jogou contra o São Paulo no Morumbi? Não. Acho que nem contra o São Paulo ele jogou, porque né? no primeiro turno foi o jogo lá no Castelão. Foi lá no Castelão, Castelão, depois foram homenageados. 1-0, foi isso. bem legal. Qual é a expectativa de vocês com relação a esse jogo, esse encontro Rogério com a torcida do São Paulo, o São Paulo com novas ideias táticas, enfim? É muito interessante, né? Boa tarde a todos, porque é um encontro que você imaginava quando o Rogério abraçou a carreira, mas ao mesmo tempo você não imagina, né? Mas outros grandes ídolos sim, mas o Rogério é um pouco diferente, né? São 25 anos de história, uma história fantástica e tal. Alguns ídolos do nível do Rogério em outros clubes dificilmente abraçaram a carreira de treinador. Né? Ademir da Guia nunca treinou um time contra o Palmeiras. Rivelino treinou praticamente, foi treinador no Japão, enfim. E um pouquinho no próprio Corinthians. No Corinthians, quer dizer assim. O Pelé nunca jogou, Pelé nunca treinou contra o Santos, é verdade. O Zico, treinador, mas falou: só vou treinar fora do Brasil, não vou treinar aqui. Roberto Dinamite foi presidente do Vasco, Newton Santos não foi treinador. O Zico foi diretor do Flamengo. Diretor do Flamengo, sim, mas já foi muito. Nunca, entre aspas, Falcão contra. Só dirigiu o Internacional no Rio Grande do Sul. Ele até dirigiu o Falcão, sim. Você pode até falar, pô, o Falcão é alguma coisa mais próxima, assim, mas se você pensar, o Falcão ainda jogou na Roma, jogou no São Paulo. Rogério, sim, jogou no Sinop antes de chegar ao Morumbi em 90. Foi até campeão estadual como goleiro do Sinop em 1990, antes de chegar em 7 de setembro de 90 ao São Paulo. Mas nem todos esses ficaram os 25 anos que foi o Rogério. Então, Rogério assim, é um caso à parte. É um caso realmente à parte. E eu acho que a torcida do São Paulo vai receber muito e vai bem. mesmo. Independentemente do que acontecer no jogo. Se fosse contra o Cruzeiro, e não é uma maldade contra o Fortaleza, é um fato, é uma rivalidade maior, é um dos gigantes e tal. Ele treinando o Fortaleza... Mas acho que eu acho que o Rogério é um caso à parte. Fosse quem fosse, ele é um caso... Senão seria muito ingratidão. Se ele chegar contra o Corinthians, ele será aplaudido. Você vai estar Rogério e vai o Corinthians. Aí você pega, por exemplo, na condição de treinador, o Filipão. O Filipão, pela história maravilhosa que ele tem no Grêmio, até gremista de coração, e virou em São Paulo palmeirense. O Filipão, quando vai pelo Palmeiras contra o Grêmio e tal, é um pouco diferente. Realmente tem um carinho e tal. E acabaram de ter um jogo de Libertadores entre os dois. Mas assim, é a primeira vez. Então a sensação que o torcedor vai estar olhando, claro, torcendo pelo São Paulo, mas ao mesmo tempo olha pro banco e fala, cara, é o Rogério ali, né? Então por que de 1-0 só? Sabe aquela coisa? Já que não dá pra fazer um gol. Eventual incomodaria, né? Não, chega. Eu lembrei quando o Fernando Torres foi jogar contra o Atlético de Madrid, em Madrid, que foi um negócio arrepiante. Foi lindo. Você fala, pô... Casagrande, um exemplo legal. Casagrande, em 93, ele jogou pelo Flamengo. Aí no jogo no Pacaembu, Flamengo e Corinthians, a torcida do Corinthians fez de um jeito. Doutor, eu não me engano, o Casagrande é corintiano, que ele foi lá no final do jogo, como aconteceria com o Marcelinho jogando pelo Brasiliense, e o Casão voltou pro Corinthians em 94, não foi grande coisa, tal, já em final de carreira, jogaria mais um ano no Paulista e encerraria. Então tem essas histórias, e é magnífico que as tenha, né? Mas vai ter essa coisa legal, tá? Mas aí, em relação ao jogo, o São Paulo conseguiu muito mais do que se imaginava contra o Flamengo. O Fernando Diniz chegou, não tinha horas no comando do São Paulo, e conseguiu estancar uma série brilhante do melhor time do país hoje, que é o Flamengo. Então eu vejo mais chances pro São Paulo contra o Fortaleza, que também se perdeu desde a saída do próprio Rogério. Jogando em casa, ainda aqui no Pacaembu, São Paulo é favorito, mas vejo um jogo bem complicadinho. Você viu que maldade? Os caras disseram que o Rogério, que a briga do Fortaleza pelo rebaixamento era contra o Cruzeiro. Então o Rogério foi lá, detonou o Cruzeiro. Aí ele voltou voltando bom agora. Estamos sossegadinhos. Mas foi muito bem sacada. Essa foi muito bem sacada. E aí, Márcio, o que você espera desse jogo, do São Paulo, do Rogério? É um ingrediente à parte esse encontro, né, Flávio? Porque a relação Rogério e São Paulo é muito bonita, né? O Rogério tem problema com o Leco, com essa gestão. Essa é outra coisa. Porque o Rogério, quando saiu, disse que o Leco, ao demitir o Rogério, falou que era um principiante como técnico, era um novato, essa coisa toda, né? E aí, na apresentação do Rogério, eu fiz essas duas entrevistas, na demissão e na apresentação como técnico. Mas o Rogério não tem experiência como técnico e tal, o que o São Paulo tá
levando em consideração para contratar o Rogério como técnico? Não, você está levando em consideração a história dele pelo São Paulo, os títulos que ele ganhou, o que ele representa, é um cara que se preparou a carreira inteira. E na explicação para demissão, nada disso foi citado, era um técnico novato, precisamos de um técnico mais experiente. E aí o Rogério depois, os canalhas também envelhecem e tal, bateu no Leco, devolveu, né, as palavras de uma outra forma. A relação é péssima, o Rogério já disse publicamente que com essa gestão não volta a trabalhar no São Paulo. O Leco também ele, né? Disse... Não é só ele, as né? portas se fecharam com muitos profissionais bons, exato. Na parte de fisiologia, de preparação física, médica, é duro, né, ô Flávio? Porque as portas vão se fechando, as declarações, as palavras machucam, né? Às vezes muito mais do que um soco, né? Verdade. Então, é uma coisa que não ficou bem acertada aí nesse momento de saída. Tanto que o Rogério não tirou um tostão da multa, né, que tinha. Né? Não abriu mão dos 5 milhões e recebeu esse valor. Fez muito bem, ué. Então. Agora, a ideia do Rogério era legal de jogo. Principalmente no começo do trabalho. Muito se fala hoje na ideia de jogo do Fernando Diniz. Se você pegar o aproveitamento do Rogério Ceni como técnico de futebol, ele é maior do que o do Fernando Diniz. São dois técnicos jovens, inteligentes, e o Fernando Diniz tem um aproveitamento baixo como profissional de futebol na Série A do campeonato, mas não teve a chance, por exemplo, que o Rogério teve. Em elenco, em nível de jogo, né? O Rogério já foi técnico de São Paulo e técnico do Cruzeiro, com elencos mais vastos, assim, em qualidade. O Fernando Diniz não teve essa sorte, ele tá tendo agora essa possibilidade de trabalhar. Ele vai conseguir extrair o que dele se espera nesse trabalho? A gente torce para que sim, mas não deve confiar também na diretoria, né, Flávio? Não. Porque do mesmo jeito que falaram agora... que é CLT, né? Então... CLT. Você entendeu? Não tem nem contrato. E antes da boleirada chegar e falar, o Diniz, tal, não sei o quê, a diretoria de São Paulo não foi atrás do Diniz, ou seja, o Fernando, como inteligente que sabe que ele não é o homem da diretoria, ele é o homem da boleirada. Que às vezes é melhor. Entendeu? Sim, mas não é a que assina o cheque. Apesar que ninguém lá tem muito respaldo, né? É duro. Eu tive... O futebol é sujo, né? É lógico.